te falar? Agora eu indico a você. Se você tem muita dor assim nos quadris e tal, manda mensagem pra gente. Conta isso pra gente. 12-3104-1212, hashtag #EuNaTV, porque nós estamos no nosso plantão médico. A dor serve como um sinal de alerta do nosso corpo para avisar que algo não está indo bem. No quadril, a dor é bastante incômoda e pode ocorrer em pessoas de todas as idades. Mas, em linhas gerais, são os idosos que são mais acometidos por elas, pois quando a gente pensa em patologias dos quadris, a artrose de quadril e as fraturas do quadril tendem a acometer indivíduos com mais idade. Para a gente entender quais são as dores de quadris mais comuns, a gente conversa agora com a anestesiologista especialista em dor, doutora Jamile Pereira. Doutora, seja muito bem-vinda à nossa casa mais uma vez. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Para nós, feliz ano novo sem dor, se a gente puder, né, doutora? Sempre, sempre. Quando a gente fala de dor, e principalmente no quadril, a gente acho que não tem muita noção da importância do quadril no nosso corpo, né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho disso antes da gente falar das dores. Exatamente, isso é bem importante, porque o quadril é uma área de sustentação e de mobilidade muito grande. Então, todos os movimentos da nossa perna, então quando a gente olha aqui o quadril, nós temos a coluna ligada, nós temos aqui o fêmur, né, ligado, e a gente tem toda essa região aqui abdominal, pélvica, né? Então, ela é uma área extremamente importante. Também é extremamente dolorida, porque tem muita coisa que pode causar dor aí envolvida, né? Então, você falou que a gente vai focar um pouquinho mais no idoso, né? O idoso, ele sofre de dor no quadril pelas estatísticas, até 15%, uns 15%. Todo mundo já tem algum momento uma dor em quadril, que eu acho até pequeno. Talvez, se a gente for conversando, é muito maior essa porcentagem, né? Então, ela pode ser causada por toda essa região aqui. No idoso, ela é causada pela osteoartrite, que é das articulações, por causa da degeneração, por causa da idade mesmo. Pelas fraturas que você falou, que são as causas de queda. Idosos, eles têm os ossos mais frágeis e às vezes eles fraturam essa região, que é muito delicado, né? E também as dores aqui, ó, nessa região de articulações. Então, a gente tem muitos ossos aí envolvidos. Então, no meio de cada osso, para proteger, ficam as articulações. Então, aqui a gente tem a região da pubis, né? Então, em todos esses locais que juntam ossos, aqui, nesse meio, aqui, tudo tem articulações. E essas articulações, ali na imagem, a gente está podendo ver. Boa, vamos ver aqui, doutora. Todo isso, ele pode inflamar, né? Pode. Outra causa de dor importante no idoso é a que você deve conhecer, bursite. Sim. Né? A gente chama de dor trocantérica. Então, nós temos aqui o fêmur, aquele ossão aqui da perna. Osso, ele se junta aqui, né, com a região do trocânter, né, junta com essa pelve. E ele é recoberto nessa lateral por uma bursa, que é como se fosse um acolchoadinho, que fica ali para proteger as articulações. Essa bursa, ela inflama e ela causa bursite, que é uma dor muito comum no idoso. Eu vou dar um exemplo, como é aquela dor que você vai deitar, encosta, começa a doer, você vira de lado. É aquela dor que você está andando no caminhar ou no fazer exercício, ela começa a incomodar. É uma dor extremamente limitante, né? É uma dor muito difícil. Então, essas são as dores mais comuns. Né, mais comuns. Que interessante, doutora. Quando a gente fala do quadril, né, você até explicou ali um pouquinho da coluna, às vezes uma dor na coluna pode ser do quadril? Com certeza. Aqui a gente tem essa região aqui, verdinha, que é o sacro. Logo aqui a gente tem a coluna lombar. Elas estão juntinhas aqui. E tudo isso aqui amarelo, elas são as raízes nervosas, que levam para várias regiões, da perna, do pé, do joelho. Então, muitas dores de coluna simulam também na região aqui do quadril. E muitas dores de quadril podem irradiar para a região de perna, de joelho. E aí é importante na avaliação a gente conversar bem com o paciente e entender quais são as características dessa dor. Lembra que a gente sempre reforça. Então, numa avaliação com um médico especialista em dor, a gente consegue, primeiro, antes de tudo, às vezes é muito difícil o paciente caracterizar onde dói, né? Onde está doendo. Então, ele fala tudo aqui. Não, a gente consegue sim, quando a gente pensa um pouquinho, avalia a característica dessa dor. Essa dor dói mais de manhã, então as osteoartrites que eu falei, são dores que o paciente acorda
travado, aquele assim que você precisa... Você levantou da cama, você já sentiu. Exato, então com o movimento às vezes vai melhorando, então é importante a gente começar a definir, ou é no final do dia, uma dor que você sente mais depois que você usou, desgastou, quais movimentos, levantar e sentar. Né? Quando eu levanto, doutora, eu sinto a dor, levantar e sentar, ou quando eu ando. Ou então eu percebi que eu comecei a mancar. Tem alguns pacientes que chegam. Tudo isso, assim como a avaliação física, que a gente, dos exames, a gente consegue ver. Então, a gente deita o paciente e abduz, né? Abre e fecha a perna. Esse movimento de abrir dói mais do que o de fechar. Esse movimento que tocando, palpando. Lembra que eu falei da bursite? Quando a gente toca aqui, o paciente grita, é uma área que fica muito dolorida na palpação. Então, a gente vai aos poucos avaliando, conversando e entendendo mais para a gente tentar, somatório com alguns exames que podem ser necessários, né? Exames de imagem, raio-x, ressonância, a depender do nosso... Mas sempre lembrando que a gente precisa conversar, examinar, entender a história de cada paciente, né? É possível, doutora, uma dor do quadril, por exemplo, ficar tão inflamada que a gente fala que quando o músculo está tenso, né, ele está rígido, e de repente deixar, por exemplo, uma perna maior que a outra, a gente tem a sensação de que uma perna está mais comprida com a outra, isso tem a ver com quadril ou não, com alguma dor que está segurando, isso pode acontecer? Algumas contraturas musculares, elas podem sim ficar atrofias, né? Então, por exemplo, quando a gente engessa uma perna, um exemplo muito clássico, você engessou, deixou totalmente parada, ela pode sim atrofiar a musculatura e ter essa sensação de maior ou menor. Então, todo paciente que ele tem uma dor que limita ele de fazer algum movimento, limita ele de pisar corretamente, de usar ele vai causar um desequilíbrio no nosso corpo. Ele vai sobrecarregar outras áreas, ele vai atrofiar algumas. Então, essa avaliação multi, assim, é extremamente importante, com certeza, Abi. Quando se tem uma dor no quadril, a gente tem que tomar cuidado com massagens. Por exemplo, a gente vê muito hoje a quiropraxia, né? É necessário ter cuidado para a gente, de repente, depois ver se isso é necessário ou não? Porque pode ter algum perigo, não pode, doutora? Com certeza. A gente, para tratar, a gente precisa saber o que é. As dores miofaciais, que às vezes com a massagem elas melhoram, que são aquelas dores musculares, né, de contraturas, elas são umas causas importantes. Então, a região do bumbum, aqui a gente está aqui como se estivesse de costa, né? Então, aqui a gente passa vários músculos, os músculos glúteos maior, glúteo menor. Então, eles às vezes ficam contracturados e dão essa dor na região. Tem o piriforme, não sei se você já ouviu falar, tem um músculozinho que parece até que você está com ciático, com ciatalgia, que você manca, quem faz as atividades às vezes ele simula muito a dor do ciático, né? Que a gente chama, e ele fica ali no bumbum, e às vezes o paciente apresenta essa... Isso pode ajudar, mas o importante, o que eu sempre falo, antes de se automedicar e tratar, a gente precisa entender o que é. Pode ser uma coisa mais séria, pode ser algo que não vai melhorar, que o movimento pode piorar. Então, se você tem uma dor articular, uma inflamação no local onde você fica mexendo, ela pode piorar. Os tratamentos são diferentes. A gente pode tratar com medicamentos, né, anti-inflamatórios, pode fazer medicamentos injetáveis no local, por exemplo. Então, na bursite, a gente às vezes aplica medicações já lá no local, visualizado por ultrassom ou por escopia. Então, a gente, por raio-x, né? Então, a gente consegue tratar mais específico para o paciente. Então, isso é a importância da gente tentar entender, né? O importante para o paciente, assim, pensar é o quê? Começou há quanto tempo? Então, eu tive algum trauma? Eu caí, eu bati em algum lugar, nossa, eu lembro. Então, se tem essas coisas agudas, eu estava super bem, de repente aconteceu um trauma, ou está quente, eu estou com febre, tudo isso são sintomas de alerta. Então, isso é necessário uma busca imediata num pronto-socorro, num atendimento médico. Isso é uma coisa que eu sofro há bastante tempo, mas mudou um pouco a característica. Começou a ficar diferente, eu comecei a perceber que eu não estou mais conseguindo fazer determinados movimentos. Doutor, antes eu lavava os pratos, passava, agora eu já não estou mais conseguindo, estou ficando mais deitadinha. São sinais de alerta, algo mudou. Então, a limitação do seu dia a dia, o que você fazia, coisas que eram possíveis. Ou pessoas que são atletas falam, doutora, antes eu pegava não sei quanto e agora eu estou começando a perceber que eu estou mais fraca. Sinais de alerta. Existe formigamento, queimação no local, está indo para algum lugar. Sinais que a gente precisa, às vezes pode ter uma compressão de nervo, né? Assim como
outras coisas até mais sérias que fossem regiões abdominais e que a dor ela está sendo referida nessa região aqui sacral e de bacia, né? Então, a gente precisa estar atento aos sinais do nosso corpo e conversar com profissionais especializados para poder tentar entender, né? Se a gente demora muito, é possível que a gente perca a mobilidade? O que pode acontecer de muito ruim, doutora? Sim. Se tiver, por exemplo, uma fratura ou uma necrose, que é uma coisa bem séria, que é como se tivesse não indo sangue para aquela região vascular, né? E isso são coisas muito sérias e muito graves que podem ter comprometimento. Além disso, mesmo as dores inflamatórias, elas, se não tratadas, elas levam sim à imobilidade, a pessoa ficar parada. Por quê? Porque existem graus. Os graus áreas mais avançadas, elas são comprometedoras sim, né? Boa. E você trouxe aqui também a acupuntura, né? E eu queria saber como que ela funciona nesse alívio das dores, doutor. Então, a gente falou das causas e aí a gente tem como é que a gente pode tratar. Algumas medicações, como os anti-inflamatórios, alguns idosos não podem tomar ou precisam tomar por um tempo curto, porque eles causam lesão no rim, pode dar muita dor no estômago. Então, a gente precisa, quando a gente vê o paciente, tentar criar outras estratégias para controle da dor, né? Para controle dessas patologias, né? Na região do quadril, a gente tem, sim, alguns pontos que trabalham como se estivessem fortalecendo as locais de articulações, né? Então, a gente pode fazer pontos locais. Tá. Então, a gente tem aqui, na região aqui tá as costas, né? Nessa região do sacro, a gente tem alguns pontinhos aqui que a gente consegue estimular bem no local, bem próximo do local da dor. Às vezes, a gente palpando, tocando o paciente e vê que tem alguns pontos, a gente coloca uma agulhinha mais comprida que vai ali nessa região. Além disso, a gente tem pontos mais distais, né? Que a gente pode estimular. A Abby sempre vai ser a nossa modelo, né? Chegou minha vez. Eu ia exemplificar, assim, né? Para mostrar, para entender que nem sempre só o tratamento medicamentoso, ou às vezes, doutora, eu tenho muitos efeitos colaterais. Eu não tolero isso. E eu tô controlada da dor. Já sei o que é, eu já sei o que o médico... Mas às vezes a dor, ela precisa ser tratada como já lesionou, sabe? Já teve uma osteoartrite, por exemplo, tem algumas coisas que a gente não volta, não melhora, né? Exatamente. Então, a gente vai ter o controle dos sintomáticos, né? A gente vai melhorar tentar a qualidade de vida. Melhorar a qualidade de vida, diminuir as limitações e tratando a dor. Então, acho que é um excelente apoio aí, né? Além de ter relaxamento da musculatura, além de ter uma adjuvante quando você vai fortalecer, que a gente vai tentar falar um pouquinho mais na prevenção, né? Dessas lesões, eu acho que é um excelente adjuvante, né? Eu vou dar alguns pontinhos, gente, pra gente facilitar. Então, eu vou só apontar, Abby, que tem um ponto aqui que é muito interessante, que ele fica bem na lateral aqui da coxa. Pode ficar sentadinho. Tá. Ele é, mais ou menos, a gente pega aqui dessa região pra cá, ele fica mais ou menos nessa regiãozinha aqui. É um pontinho até um pouquinho dolorido. Ele é um pouquinho dolorido. São pontos um pouquinho doloridos. Boa, senti, tá tudo bem. E a gente tem alguns pontos no pé e na região próximo aqui do joelho. Que são estímulos. Eu vou apontar aqui. Então, a gente pega essa região da patela. Tá. Mede aqui do finalzinho, junto com esse ossinho aqui, tá sentindo? A gente traça um pontinho e vai nele bem aqui. Aqui. É esse pontinho aqui. Quer colocar a agulhinha, Abby? Pode colocar. Tá corajosa? Eu sou. Então, a gente usa uma agulhinha bem fininha. Aqui. Olha só. Bem fininha. Ela é bem mesmo. fininha, quase um fiozinho de cabelo. Alguns pontos, e a dor é individual, tem pessoas que têm mais sensibilidade, alguns pontos podem ser mais doloridos do que outros, mas em geral é para ser confortável no sentido de não ficar doendo. Tá. Às vezes a primeira picadinha pode incomodar e aí depois você vai. Respira fundo. Pronto. Nem é isso.
Ai, que maravilha, nem sente. Ela é muito fininha. E aí fica, doutora? E aí fica, a gente deixa de 15 a 30 minutos, né, Tá. no cada paciente. A gente pode fazer estímulos, por exemplo, aqui você pode sentir um pouco mais. Eu faço entro, fecho, tá vendo? Aí você consegue sentir. Mas você vê que mesmo mexendo, ela não é para ficar dolorido. Depois que Sim. coloca, a gente É não tranquilo. sente dor, é tranquilo. E a gente tem alguns outros pontinhos Aham. que ficam perto aqui do maléolo. Olha, Então a gente no tem pé. no pé. Aqui, mais ou menos. Não é um pontinho muito dolorido, né? E aqui a gente passa assim, a gente tem um pontinho aqui também. Que Que interessante. são pontinhos que estimulam as articulações e podem ter um benefício muito grande nas dores de quadril, né? Adorei. Agora a gente vai para a prevenção e nós temos Deixa um eu tirar modelo. aqui. Pode deixar, doutora. Pode Mas ficar aí, 15 às vezes, minutos? quando você movimentar, melhor pode. não. É melhor ficar Melhor não. paradinha. Tem que ficar quietinha, a gente não consegue. Agora nós vamos para a prevenção, porque nós temos um modelo aqui que não quer ter dor no quadril. Então, como é que nós vamos, o que é importante? Porque eu pensei em trazer também alguns tipos de exercícios que a gente pode beneficiar. Então, tem muitas pessoas que não praticam nada. Mas praticam muito dentro de casa, fazendo várias coisas, né? A atividade, movimentar o nosso corpo de forma correta, ele é preventivo para não ter lesão. Lembra que a gente conversou sobre o nosso quadril? O nosso quadril, ele precisa ter mobilidade. Então, ele precisa fazer aquele movimento inteiro de flexionar, abduzir e trazer de volta, né? E aduzir. Esse movimento de mobilidade, ele é preventivo. No abaixar, a gente usa muito, né? No abaixar, no agachar, no sentar e no levantar. Então, às vezes, as pessoas precisam treinar, por incrível que pareça. Treinar alguns movimentos. Vamos treinar. E a gente Leonardo. vai trazer aqui e mostrar. Tudo bem, doutora? Um movimento bem simples é sentar e levantar, por exemplo, da cadeira. Então, a gente faz movimentos repetidos de 8 a 10 vezes. Exatamente, você já não tá fazer 8 e bonitinho. 10 não. Você já Faz tá dois, bonitinho. Leonardo. Mãozinha Dois tá bom. na cabeça, postura, exatamente. Lembrando sempre de usar um pouquinho o abdômen. Então, a gente tem que deixar o abdômen levemente contraído, né? Então, quem estiver em casa, se tiver dor, se tiver dificuldade para fazer, é bom ter, às vezes, alguma pessoa. Porque pode legal. desequilibrar, pode ter Ajuda eu algum... aqui, Bia. Exatamente. Tô aí, Então, tô aí. o importante é você testar também o limite do seu corpo. Então, levanta e senta. Não fez crack, tá ótimo. Exatamente. Isso você pode repetir de 8 a 10 vezes, 3 vezes. Tá. Tá. Então, é como se fosse... Nisso, quando você... Todos os esse dias, movimento né, doutora? Todos tão os simples. dias. 10 minutinhos dessas atividades que eu ensinei todos os dias, parece pouco, mas faz muita diferença. São 10 minutinhos todos os dias. Com esse movimento simples, levanta. Ó, a gente utilizou ombro, a gente utilizou barriga, a gente utilizou o quadríceps, esse movimento simples, tudo isso para poder fazer. E quando a gente faz esse movimento, por exemplo, alguém chama, você não faz esse movimento tão suave e tão pensado. Então, essa é importante. Apesar desse movimento parecer tão simples, ele é importante feito quando você está concentrada fazendo só ele, né? Outro movimento é você usar a cadeira. Então, a gente está colocando uma cadeira que quase todo mundo tem. Onde ela tem, ela pode servir de apoio também. Então, a gente pode treinar a mobilidade do quadril. A gente primeiro só faz levanta e solta. Levanta. Postura, eu também estava fazendo olhando para baixo. Então, a gente pode fazer numa frente de um espelho. Então, levanta. Exatamente. Primeiro de uma perna, faz tudo com uma perna, eu acho que é mais seguro do que você ficar... Então, faz tudo de uma perna, 8 a 10 vezes, repetindo 3 vezes, exatamente. Depois vai para outra perna, exatamente. E se Terminando quiser, muda esse... até o lado da cadeira, se exatamente. quiser. Lembrando sempre de respirar, porque depois a pessoa está toda concentrada. Tá dura. E aí até esquece de respirar. Outro movimento que também é bem simples, apoia na cadeira, movimento circular. Esse já é mais difícil. E você vai fazer o movimento circular de 8 a 10 vezes. Postura, olha para frente, exato. Sempre lembrando que você está fazendo exercício. Às vezes, se for colocar na frente do espelho, é mais interessante porque você você se acaba observa, observando como você está fazendo. Esse é bom. Exatamente. Esse é bom, não é? Muito Ele bom. relaxa bem e ele treina a mobilidade do quadril, né? Viu, gente? Então, ó, você ficou sabendo um pouquinho das dores, como tratar, que tipo de dor é essa, né? E como prevenir.
E se tiver dúvida, já sabe. A Jamile falou assim, tá sentindo uma dor, essa dor não é normal, você tem que procurar um médico. Com certeza. Obrigada por hoje, Imagina, viu? obrigada. Obrigado, Você de doutora. casa, se tiver mais dúvida, aproveita para entrar no Instagram, @anestesia_e_dor, e o telefone é o 11 97230 8525. Beijo para você. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Adorei.